Olá, seja bem-vindo ao Universo GIS e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar plantas no QGIS do absoluto zero. A criação de plantas topográficas ou planimétricas dentro do QGIS talvez seja uma das atividades mais recorrentes de quem trabalha com certificação de imóveis ou licenciamentos de modo geral. Apesar de ser considerada uma atividade simples, é importante você levar em consideração os aspectos de precisão sempre que for fazer levantamentos de campo e outras atividades pertinentes a essa etapa do seu projeto, seja ele licenciamento ou estudos ambientais de modo geral. Vale lembrar que a elaboração da planta ela é um projeto já na fase final. O início, obviamente, você precisa coletar essas informações em campo, extrair os pontos, os vértices, coletar informações topográficas, entre outras informações que são pertinentes ao seu projeto. Portanto, a atividade feita dentro da ferramenta, dentro do QGIS, é somente a ilustração de tudo aquilo que você já fez em campo. É a maneira visual de você expressar as informações que você coletou. Então, para fins didáticos desse tutorial, eu já vou trazer as informações de vértices de alguma propriedade em específico, somente para ser de fim educativo. E é importante que você trabalhe com seus pontos reais, pontos que você fez a sua coleta em campo, tá? Para melhor aproveitamento do seu projeto. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o tutorial. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, que isso contribui muito para o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Bom, já estou com o meu QGIS aqui aberto e antes de qualquer coisa eu preciso te conscientizar sobre a informação que ela é muito importante e a maioria dos profissionais eles erram, tá? A gente pega muito projeto aqui para poder corrigir alguma coisa que esse erro ele é muito recorrente. Então vamos lá. Primeira coisa, quando for trabalhar nesse escopo de métricas, de área, de certificação de imóveis, nunca trabalhe com as suas informações geográficas sem estarem coordenadas planas. Você precisa, antes de qualquer coisa, fazer a reprojeção do seu escopo de trabalho. Como que você vai trabalhar aqui? Você precisa transformar o seu projeto em um projeto em UTM. Por quê? Trabalhando em coordenadas planas, você consegue ter uma melhor precisão, né, e mensuração das áreas em específico que você vai trabalhar. Isso é indispensável para que o seu projeto ele tenha, de fato, um respaldo. Tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos reprojetar as nossas camadas aqui. Obviamente não tem nenhuma aqui ainda, mas a gente já faz isso logo de início, para o seu projeto já ficar dentro da projeção correta. Tá? Então, primeira coisa, eu já sei qual é a minha projeção. Eu vou trabalhar em uma propriedade que ela está em UTM Zone 20S. Se você não sabe qual é a sua projeção, eu vou deixar um link aqui abaixo que você vai baixar um arquivozinho SHP, bem simples, basta você inserir ele aqui dentro. Eu vou até mostrar para você que você vai identificar, né, obviamente, onde está a sua propriedade, tá bom? Tá, agora eu vou fazer a inserção dos limites da minha propriedade em específico, que eu vou fazer essa planta. Existem várias formas de você fazer a inserção e arrastar aqui para dentro do seu plano de trabalho. A mais fácil e a que a gente mais usa, tá? Então, simplesmente clique em cima do seu item, seja ele um KML, seja ele um SHP, perdão. Você vai simplesmente arrastar aqui para dentro, tá? Não precisa você vir aqui, clicar e procurar. Não, vá até o seu arquivo, que é muito mais fácil, e arraste ele aqui para dentro, tá? Não tem segredo, não precisa ficar fazendo esses processos, que isso fazem só se atrasar e não te dá produtividade nenhuma, tá? Então, perfeito. Organizamos aqui, eu só vou simplesmente inserir aqui uma simbologia só para facilitar a nossa visualização, que vai facilitar um pouquinho para a gente. Opa. Então, vou inserir um contorno de linha simples, vou deixar ele bem verde aqui, bem forte, só para a gente poder visualizar bem em meio à vegetação. Legal. Agora, seguinte, eu estou aqui com esse base map que é do Google Satellite. Se você não sabe instalar, eu vou deixar um link também na descrição, no qual eu ensino como você instala esses base maps. Tá? Se você já tem, beleza, vamos seguindo. Beleza, Matheus, mas agora como que eu vou descobrir em qual zona UTM que essa propriedade está? Eu vou deixar esse arquivo para vocês na descrição, tá? Basta clicar no link, você vai ser redirecionado. O que você vai fazer? Eu vou pegar ele aqui, só um segundo. Beleza, fizemos a inserção dele aqui, você pode ver que ele está... são só quadriculados, né? Você não consegue entender muito bem o que significa isso. Vamos lá. Aqui já localizamos nossa propriedade, né? Mas facilitar para você. Ó. Clica aqui, deixa ele mais com opacidade menor, né? Para poder visualizar.
só para você identificar. Então, isso são as nossas zonas, tá? Então, como que eu sei que zona é essa? Eu simplesmente vou clicar em cima da nossa camada difuso, vou clicar aqui no ID informação, só para a gente ter a visibilidade das informações, e aqui ele já me dá o code. 20L. Como a gente está no hemisfério sul, eu sei que a minha zona é a 20, perdão, UTM 20 sul, tá bom? Então essa é a zona da minha propriedade. Se ela estivesse aqui, seria 21, 22, 23, 24, e aqui na bordinha, aqui na Bahia, aqui em regiões aqui do Nordeste, você tem a 25 sul, tá? Mas é basicamente isso que você precisa fazer para identificar qual é a zona UTM, tá bom? Beleza, agora a gente precisa verificar na questão da projeção da nossa camada. Quando fazemos a inserção de uma nova camada, o sistema ele se atualiza automaticamente. Então a gente vai ver que projeção que está essa camada. Lembre-se, eu disse para você que você deve trabalhar com projeções UTM. Então vamos ver como que está isso aqui. Se você não sabe abrir isso aqui, basta clicar aqui com o botão direito propriedades, tá? Então vamos ver a informação aqui. Esse arquivo ele está no EPSG 4674 Sirgas 2000, que é o geográfico, não está no ideal. O que a gente precisa fazer? Reprojetar. Matheus, como que eu reprojeto isso? Vetor, gerenciamento de dados, reprojetar camada. Vou selecionar qual é o meu arquivo, qual é o meu SRC de saída, de destino. O meu, no caso, como eu já mencionei, é o 20S. Seleciono, pronto, somente isso. Vou aplicar a mesma simbologia nesse arquivo que já está do demais para não precisar refazer tudo. Clico no botão direito, estilo, copiar estilo, colar cinto. Pronto. Esse aqui eu vou apagar para não confundir a gente. Pronto, agora ele está reprojetado. Tá? Se eu vou vir aqui conferir só para vocês verem. Está aqui, ó. EPSG 31980, Sirgas 2000, UTM, Zone 20S. Agora sim eu posso trabalhar com métricas. Existem algumas configurações que você faz aqui para poder dar uma estética mais agradável para sua planta. Esse não é o meu objetivo aqui neste vídeo, tá bom? Mas aqui somente para a gente ter alguma informação para ficar interessante para poder ilustrar na planta, eu vou inserir pelo menos as informações, tá? Pelo menos as métricas para a gente ter um norte aqui, tá? Vamos lá. O que você vai fazer? Existe um complemento chamado Shape Tools. Você vai clicar aqui na guia complementos, gerenciar e instalar complementos. Você vai clicar em tudo e vai buscar por Shape Tools. Shape Tools, tá vendo? Essa estrelinha azul. Eu não vou instalar porque ele já está instalado, tá? O que essa ferramenta faz? Bom, basicamente, ela te dá a mensuração dos limites da sua propriedade. Muito simples, muito fácil de usar. Basta que você selecione aqui qual é a sua propriedade, obviamente. Desmarque essa informação aqui, por favor, e clique aqui em metros, para você ter essa informação em metros e não em quilômetros, senão não vai ficar legal dentro da sua planta. Pronto, clicamos, ele já me dá aqui as informações em cada vértice, pode ver. Então, detalhe, perceba que essa propriedade ela não tem tantos vértices, então eu consigo visualizar aqui, olha, isso aqui é até um ponto, legal. Tirei o zoom, já começou a sumir os vértices aqui, por quê? As informações, elas estão sobrepostas, e quando elas se sobrepõem, elas somem. Então, se a sua propriedade tiver muito vértice, não vai ficar legal isso aqui. Você vai precisar vir aqui, configurar as informações de rótulos, tá? O tamanho da fonte, se está negrito, se não está, se é bold, se não é. Por exemplo, eu vou colocar aqui um medium, ela vai ficar mais fininha. Olha lá, tá vendo? Já reduziu bastante. Então, às vezes você precisa fazer essas mudanças aqui para que ela fique visível, tá? A depender da quantidade de vértices. Se for muito vértice, vai ficar um pouquinho complicado de aparecer, tá bom? Mas vamos dar seguimento aqui. Beleza, vamos acreditar que já está completamente ajustado, você já fez já atribuiu todas as informações que você precisava aqui. A gente agora vai para o compositor de impressão. Matheus, o que é o compositor de impressão? Basicamente, o compositor de impressão é onde você vai de fato construir a sua planta. Aqui é a sua área de trabalho, aqui é onde você insere todas as suas informações necessárias, organiza tudo para que você possa levar para o seu compositor e aí sim organizar a sua planta. Como que você acessa essa guia de compositor? Basicamente, você vai clicar aqui nesse ícone, tá? Você criar um novo compositor e eu vou criar um layout aqui escrito layout aula. Não precisa de underline aqui. Layout aula. Beleza. Agora você vai ter que imaginar como o seu projeto fica melhor. Eu gosto sempre de trabalhar com plantas em formato
vertical. Então, como que você faz? Se você quiser deixar no horizontal, perfeito, não precisa. Mas se você quiser trocar para vertical, clique com o botão direito, propriedades da página. E de paisagem você vai colocar em modo retrato. Então, ela vai ficar desta forma, tá? Então, aqui você consegue ajustar. Como que você insere as informações? Através desse ícone, que é o adicionar mapa. Mas antes de qualquer coisa, o que eu gosto sempre de fazer? Às vezes você vem aqui e insere isso aqui de qualquer maneira, vamos supor que está desse jeito. Ah, tá legal, tá bonitinho, ou eu venho aqui, faço no olho aqui, parece que tá legal. Mas na verdade às vezes não está, às vezes está torto. Querendo ou não, isso desqualifica o seu trabalho. Apresenta para o cliente final ou para quem está avaliando que você é um profissional que não é atencioso no projeto que você está fazendo. Então sempre que você for fazer isso aqui, antes de qualquer coisa, clique aqui com o botão esquerdo mesmo, clique em guias e adicione as guias. Vamos lá, vamos pensar aqui. Se eu quero adicionar uma guia de 5 milímetros, o que eu preciso fazer? Obviamente, adicionar uma guia de 5 milímetros. Só que como que eu vou inserir aqui embaixo? Vamos pensar, uma folha A4, qual é o tamanho dela? Ela é 297 milímetros. E se eu quero adicionar 5 embaixo, então eu coloco 292, que é uma subtração, certo? Beleza, pode ver que já apareceu aqui a nossa guia de 5 milímetros embaixo também. A mesma coisa acontece para os lados. Então, vamos lá. Aqui eu adiciono 5 à esquerda e à direita. A direita é 210. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar 205. Então, ficou essa configuração. Pronto. Agora eu tenho uma guia que vai me limitar nas bordas para que eu não possa extrapolar isso aí e o meu projeto fica todo zoado, todo feio. Beleza. Agora que a gente inseriu as nossas guias, nós podemos sim inserir o nosso mapa através do ícone adicionar mapa. Percebe que porque a gente adicionou as nossas guias, agora tem como se fosse uma ferramenta de aderência. Então, eu consigo selecionar exatamente aquele pixel que está a 5 milímetros da borda. De mesmo modo, aqui também ele dá uma leve freada quando você vai tentar ultrapassar aquela linha. Então, aqui eu vou selecionar, pronto. Já inserimos a nossa planta aqui dentro do nosso layout de impressão. Beleza, fizemos a inserção do nosso mapa, mas falta muita informação aqui ainda. O que a gente precisa inserir aqui? Bom, de fato, uma das informações mais importantes são as coordenadas. Como que a gente insere isso? Clique com o botão direito Propriedades do item. Você vai ser redirecionado para essa guia de propriedades do item que representa este item. Então, cada vez que eu adicionar um item aqui, se eu clicar sobre ele e ir em Propriedades de item, eu vou ser redirecionado para essa guia, respectivamente, para aquele item. Tá? Então, se atente a isso. Tem muita gente que confunde e acha que isso aqui é de modo geral para tudo, mas não. Cada um tem as suas propriedades, tá? Então, o que a gente precisa acessar? A camada grades. Acessando a camada grades, vou adicionar uma nova, basta clicar no botãozinho de mais, grade 1, modificar a grade. Muita gente se confunde com isso aqui, porque não entende o que está acontecendo. Vamos lá. Eu vou inserir os intervalos. O que são esses intervalos, Matheus? Bom, lembra? A gente configurou o nosso SRC em UTM, ou seja, em metros. Então, esse intervalo aqui, ele é em metros, tá? Se estivéssemos trabalhando em grau, minutos, segundos, né, o sistema geográfico, isso aqui não seria em metros, seria em graus. Então, por exemplo, aqui eu sei que o meu intervalo, eu sei que essa propriedade ela tem aproximadamente 1000 metros, né, de comprimento. Se eu adicionar aqui 0,1, vai ficar minúsculo, não vai dar certo. Se eu adicionar 0,1, também não vai ficar legal. Então, eu preciso adicionar um intervalo onde eu consiga ter uma amostragem interessante. O que seria, por exemplo, 100 metros dentro de intervalos dentro dessa propriedade. Representaria isso aqui. Então, fica melhor. Se eu coloco aqui 500 metros, eu sei que dentro da minha propriedade vai ter praticamente 2 linhas. Pronto, 2 linhas. Então, é isso que você precisa entender quando você está trabalhando com essa ferramenta aqui. Né? Muita gente não entende isso aqui e fica perdido, não sabe o que é esses intervalos. Tá? Então, beleza, vou dar um zoom aqui agora só para a gente poder trabalhar, para ficar melhor. Tá vendo? Isso aqui já é interessante para a gente, trabalhar com essa grade de coordenadas. Não preciso também tumultuar aqui, encher de coordenada, porque vai ficar poluído. Desse modo tá legal. Beleza, Matheus, mas não gostei, eu não gosto dessas linhas no meio da tela, tá muito bagunçado. O que você faz? Tá? Existem várias configurações que você pode fazer. Bom, a primeira delas, eu sempre gosto de trabalhar com grades quando trata-se de planta técnica, projeto técnico. Quando é mapa temático, eu retiro isso aqui por completo. Não deixo, não gosto. Mas como se trata de uma planta, eu gosto sempre de deixar. Só que isso aqui está muito espesso, está muito grosso. Então, o que você faz? Aqui, tá vendo? Ó, linha, estilo.
Então é o estilo da linha, você vai alterar isso aqui, você vai deixar ele mais fininho, não precisa ser essa espessura toda. Então deixa 0.1 ou 0.05, por exemplo, eu deixo sempre essa configuração, porque ela fica ainda assim as linhas, mas uma linha que ela não incomoda, não atrapalha a visualização, tá? Então, beleza, configuramos dessa forma. Existem outras configurações, tá? Por exemplo, o estilo da moldura. Perceba aqui, nós temos a linha, vou até clicar fora aqui, temos as linhas, mas a gente não tem uma moldura ainda. Então, essa moldura que ele fala aqui, eu vou clicar novamente, perceba que eu saí. Ah, meu Deus, saí, o que eu faço? Clico aqui, já vai aparecer a grade. Se não aparecer, você clica com propriedades do item e você vai vir para essa guia, tá? Então, clicou aqui, vamos para grades, grade 1, modificar grade. Novamente, moldura. Existem vários tipos de moldura. Tem gente que trabalha com zebra, eu particularmente não gosto. Zebra náutica, linha interiores é uma das que eu mais utilizo. Linhas de borda náutica, enfim, tem algumas aqui que você pode escolher. Eu sempre trabalho com linhas interiores. Por quê? Vou explicar já já. Porque eu sempre gosto de trabalhar com as coordenadas sendo expressas no interior da planta, porque senão fica muito poluído, né? Colocando ao exterior. E configurando dessa forma, ela fica, geralmente, na minha visão, fica melhor. Então, beleza, Matheus, mas não está aparecendo as coordenadas ainda. O que eu preciso fazer? Dentro da guia Propriedades de Item, você vai descer até aqui embaixo, vai clicar em Desenhar Coordenadas. Beleza, desenhamos as coordenadas. Todas estão no formato decimal. Para mim está ok, tá? O que você precisa fazer? Perceba que algumas estão para fora da página, estão na horizontal, o ideal seria ficar na vertical, então você precisa fazer de fato isso. Tá? A da esquerda, eu vou colocar ela no formato vertical ascendente. Perceba que ela ficou organizadinha ali no vertical ascendente. A da direita, a mesma coisa, vertical ascendente. Embaixo e em cima, não precisa alterar, tá? Pode ver que elas estão ali organizadas. Detalhe, elas ainda estão para o lado de fora, tá? Então não está da maneira com que eu quero. O que eu preciso fazer? Novamente, olha, perceba aqui que ela está fora do quadro, então eu coloco dentro do quadro. Vou fazer isso para todas, na verdade, né? Fora do quadro, dentro do quadro, fora, dentro, fora e dentro. Se você quiser deixar por fora, beleza. Só que é o detalhe, você vai ter que considerar que se você marcar aqui 5 mm e você marcar o seu mapa também em cima do pixel de 5 mm, as coordenadas extrapolarão a sua margem. Então, você precisa considerar um espaço para os fatores numéricos, que são as suas escalas, as suas coordenadas, perdão. Aqui eu sempre tiro um pouco dessa precisão de coordenadas. Não acho necessidade de deixar 3 casas decimais. Deixa uma, deixa nenhuma, deixa duas. Vou deixar duas aqui para efeitos exemplificativos. Nas fontes recentes, eu faço a importação das minhas fontes, eu gosto de trabalhar aqui com Monte Serrat, eu diminuo aqui o tamanho dela para ficar algo mais clean, não ficar tão carregado. Então fica dessa forma. Beleza, ainda não temos uma borda para esse mapa. Isso aqui é importante. Existem várias formas de você colocar essa borda. Você pode, através dessa ferramenta aqui de retângulo, colocar uma borda aqui, tá? E você depois retira a opacidade dele. Ou você clica aqui de novo, propriedades do item, e aí você vai aqui em grades, adicionar uma nova grade, e você vai clicar em modificar grade, e aqui em moldura você vai colocar a linha de borda. Perceba que agora sim nós temos uma linha de borda para esse item, as linhas interiores, aquela linha aqui para dar a marcação, enfim, agora estamos organizados neste trecho. Certo, com essa etapa concluída, vamos agora fazer as informações de preenchimento, né, de cadastramento de algumas informações de proprietário, do imóvel, né, isso é importante para que você possa fazer a composição da sua planta. Como é que você faz isso? Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Outros profissionais trabalham de forma diferente, mas essa é a forma que, na minha opinião, é a mais prática e a mais simples de se trabalhar. A primeira delas é que a gente trazer aqui este retângulo, né? Pode ser pelo meio de campo de texto, você vai gerar um retângulo do mesmo jeito, atribuindo uma moldura, tá? Pode ver que gerou aqui, ou você pode também, por meio do adicionar retângulo, você clica aqui nas extremidades e aqui, tá? Então, pode ver que fica dessa forma. Beleza, eu vou trabalhar com esse retângulo mesmo e a gente vai inserir algumas informações. A primeira dela, a gente vai inserir aqui informações do proprietário, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um retângulo, vou inserir um novo retângulo aqui e primeira coisa, eu vou colocar um arredondamento. Eu sempre gosto de trabalhar com 2, para mim ficou um arredondamento interessante. E aqui dentro, a gente insere as informações de texto. Então, fica aqui. Eu venho aqui e insiro as informações, por exemplo, proprietário. Agora, quando eu quiser fazer qualquer mudança aqui dentro, eu preciso alterar este campo, tá? Que é o campo proprietário, e não a informação da borda. Isso é muito importante.
Porque senão você vai ficar clicando aqui, ó, você não vai alterar. Você tem que clicar aqui em proprietário para você alterar as informações referente a essa informação, tá? Tá, vamos lá. Mais uma informação que é importante para a gente. Responsável técnico, por exemplo, né? Então, a gente vem aqui, eu gosto sempre de manter o padrão, então Ctrl+C, Ctrl+V, dupliquei. Então, a gente desce aqui, vou dar de novo aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o que eu faço aqui? Geralmente, eu dou uma linha e coloco alguns underlines aqui, para que você possa preencher suas informações. Aqui foi underline, foi espaço até demais. Se você quiser, pode mexer aqui à vontade, como por exemplo, vou duplicar isso aqui novamente, vou reduzir aqui, o que a gente vai inserir, por exemplo, a data, a escala, na verdade eu quero deixar ele do mesmo tamanho, isso aqui é estético, tá? Então você vai fazendo da maneira com que você achar mais pertinente. Pode reduzir os intervalos aqui. Aí, por exemplo, aqui podemos trabalhar com as informações de localidade, né? Então, a localidade, estado, município, né? Então você vai dando uma cara. Procuro sempre deixar tudo muito bem alinhado para que não fique feio, né? É muito importante isso. Um fator que agrega muito, né, para o seu trabalho, para o branding da sua marca, né, é a questão da logomarca. Então é importante você inserir um campo para que você possa inserir aqui a sua logo. Eu sempre trabalho com a minha logo, então fica bem legal aqui você inserir no cantinho. Não também muito gritante, né, porque você não quer roubar a cena com a logo. Então deixa aqui no cantinho só para poder exemplificar mesmo, tá? Já vamos inserir tudo isso aqui depois para você ver como é que fica. Aqui eu vou inserir mais 2 campos, que eu já vou explicar para vocês o que significa. Isso aqui é tudo arbitrário, tá? Então, insira os campos que você achar pertinente para o seu trabalho. Não fica também enchendo linguiça demais, não. Porque senão vai ficar muito poluído e informação relevante mesmo não vai ter nada. Então, eu inseri mais 2 campos aqui. E, geralmente, nesse campo da direita aqui, eu costumo colocar as informações referentes ao quadro de coordenadas, tá? Se você quer aprender a fazer a emissão de um quadro de coordenadas, como este aqui, como este que eu acabei de inserir aqui, eu vou deixar um link abaixo também para você dar uma conferida, tá? O nosso treinamento, no qual eu disponibilizo modelos de layouts prontos para que você possa simplesmente, depois que você fez esse passo aqui de configurar a sua planta lá dentro do seu plano de trabalho, você simplesmente faz a importação de um layout por meio da guia Layout, adicionar item a partir de um modelo. Você pega esses layouts aqui, você vai ter um layout pronto, tá? Sem que você precise fazer essa composição, organizar os itens, nada disso. Basta que você traga a informação e preencha, nada mais. Em 5 minutos você tem uma planta e um memorial descritivo pronto, tá ok? Você que tem interesse, né, pretende otimizar o seu processo de trabalho, dá uma conferida lá na descrição, tá? Mas seguindo, vamos lá. Então, beleza. Vou inserir aqui esse quadro de memorial descritivo, né, que é o quadro sintético do memorial descritivo. E aqui você pode deixar, por esse nome mesmo, o título, ou alterar, né, para quadro de coordenadas, enfim, vai do seu critério. Por que eu deixo esse espaço aqui? Porque geralmente, por exemplo, essa propriedade ela tem poucos vértices. Então ela tem, aqui são poucos vértices, né? Então são 8 vértices. Mas tem propriedades que terão muitos vértices. Então eu deixo aqui, por exemplo, deste modo, para que eu possa fazer alguma inserção de mais vértices caso necessário. Então você pode ajustar, né, a sua planta para cada tipo de quadro descritivo que você tenha. Tá? Então, por exemplo, se aqui está grande demais ou está pequeno demais, você vai ter que ajustar isso, porque querendo ou não, são coisas de cada projeto, não tem muito o que fazer. Certo, fiz a inserção aqui de algumas variáveis, né, que é pertinente você adicionar. Novamente, insira sempre a sua logo aqui, tá? É muito bom que você faça isso. A área, perímetro, localidade, e você pode trabalhar isso aqui de diversas formas. Por exemplo, existem projetos que é necessário que você insira código do INCRA, comarca, cartórios, né? Enfim, várias informações que você pode atribuir aqui. Você não fica limitado justamente só isso aqui que eu coloquei, tá? Tudo que é relevante para o seu projeto você insira aqui, tá? Não fique limitado a essa organização, não. Beleza. Matheus, está pronto aqui a questão da planta, mas é interessante no meu projeto inserir um croquis de localização, por exemplo. Como que você faz isso? Muita gente se confunde nisso aqui. Por exemplo, vamos inserir aqui um croquis de localização. Pode ver que eu só arrastei um pouquinho para cima aqui o nosso mapa. Eu vou inserir um segundo mapa aqui. Qual que é a função dele? Delimitar a nossa região, né? Ilustrar qual é a localidade da nossa propriedade. Então, eu vou escrever aqui croquis de localização. Beleza, eu vou colocar ele no centro, no meio, para ficar legal. A fonte eu vou pegar a mesma fonte que eu já venho utilizando, que é Montserrat Médio. Aqui eu vou colocar uma borda
simplesmente uma borda, eu não coloco coordenada aqui, tá? Porque senão fica um negócio muito bagunçado, cheio de coordenada para tudo quanto é lado, ninguém entende nada. Só que qual que é o detalhe? Tá tudo branco, né? Se for para ficar branco, só esse aqui já resolveu o problema. E se eu alterar aqui, sem travar essa camada em cima, ela também irá alterar. Então, o que eu preciso fazer? Clicar aqui, clicar com o botão direito, propriedades do item, travar camadas, travar estilos. Está travado. Agora eu posso vir aqui no meu plano de trabalho e inserir o meu base map, né? Seja ele qual for. Eu vou só retirar aqui as métricas para não ficar tão poluído também, tá? Então, eu clico aqui para atualizar, já aparece. Posso tirar até um pouco do zoom para poder ter um aspecto mesmo de localidade, né? E não tão próximo. Beleza, tem um croquis de localização. Isso é basicamente a planta. Ah, Matheus, mas ele está tão pequenininho, vai ficar legível? Sim, vai ficar legível. Eu vou mostrar para você aqui, eu vou salvar na minha área de trabalho, só para você ter uma ideia de como que isso aqui fica. Por quê? A qualidade dela, ela não vai ser perdida, tá? Porque quanto mais você dá aqui, ó, ele vetoriza, tá? Então, pode trabalhar com a tabela aqui de todo tamanho, que não tem problema não. Basicamente é isso, tá? Então, você tem aqui uma planta organizada, pronta pode inserir outras informações e, na minha visão, isso aqui é tudo que você precisa ter para poder elaborar uma planta. Bastante informação, não é? Bom, com isso tudo que eu te passei, acredito que você vai conseguir elaborar suas plantas sem muito problema. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar na descrição que a gente sempre está aqui ajudando as pessoas que interagem conosco. E se você pretende otimizar o seu trabalho, não quer ter esse trabalhão de ter que fazer, elaborar plantas, fazer tudo do zero, inserir as informações, recomendo que você conheça o nosso produto Layout Express. Lá a gente entrega diversos modelos prontos, a gente tem dezenas de materiais já entregues e prontos para que você simplesmente faça a inserção dos seus projetos e automaticamente as informações elas são atribuídas dentro da planta. Basta que você fazer algum ajuste ali ou outro, inserir alguma informação ou outra, que já vai estar pronto. Dentro de 5 minutos você já tem uma planta ali pronta para ser efetivada e dar seguimento no seu projeto, sem que você precise perder horas e horas fazendo uma planta dessa, tá? Então, se você tem interesse, considere avaliar o link abaixo na descrição, tá? Tchau, tchau!